Começamos bem, hein? Tu é doido, começamos logo com Berserk, mano. Berserkzão aí é massa demais, mano. Tu é doido, mano. Inclusive, ó, eu gosto muito, eu não gostava tanto assim de Dark Souls, inclusive era um tema de uma pauta que antes, né, da gente começar a fazer live, o canal Joel Suki, eu ia abordar algumas coisas que eu gosto, né, e tudo, e um dos temas de gravação que eu tinha colocado era assim, o título seria assim, ó: eu não era o cara de Dark Souls, até que... E aí, né, iria contar toda a minha história, né, de por que eu gostei e tal. Mas assim, cara, é muito por conta de que, cara, é um jogo foda, né, e tudo. Toda a série, né, de Dark Souls, Sekiro, Bloodborne e agora o Elden Ring, né, e tudo. Ele é muito, muito, muito mesmo baseado em Berserk, cara. Baseado demais em Berserk. Tem até a galera faz uns comparativos assim de personagens que tem no Berserk e personagens que tem em Dark Souls, em Bloodborne, Sekiro, no Elden Ring e tudo mais. E cara, o cara realmente é um fã inacreditável de Berserk, mano. Todos os elementos que ele coloca, alguns personagens ali são muito parecidos ali com Berserk, mano. E foi isso daí foi que foi me deixando mais apaixonado pelo Dark Souls e por esse universo que a From Software criou, mano, de Souls-like. Porque, cara, é totalmente baseado em Berserk. E, cara, Berserk já era um mangá que eu gostava muito, mangá e um anime e tal. E quando eu quando eu conheci o Berserk, foi por conta do nosso amigo Jim, né? Meu amigo Jim aí que ele arrumava, né, essas fitas de VHS de anime pra gente, né, e tudo. E aí, beleza, Matheus Mota? Olha aí, Matheusão aí chegou na live, ó, primeira interação no chat aí. Grande Matheus aí, né, do grupo do Asila. O Flowlit chegou aí também, ó. E o Luan que já tava aí, né, e tudo. Já, inclusive, né, vão mandando os seus comentários aí no chat, mano, porque isso daí conta pro algoritmo aqui da Twitch, cara. Isso daí conta como metas pra Twitch, né? Quanto mais gente tiver interagindo, né, e tudo. Tem as metas da Twitch pra gente virar parceiro, né, e tudo. Então já vão aí, né, interagindo aí, né, e segue também o canal, né, se não for inscrito aqui do canal da Twitch, o nosso canal da Twitch. O Matheus perguntou assim: qual o assunto? Acabei de chegar. A gente começou aqui falando de Berserk, Matheus. E aí, eu tava contando aqui a minha história, né? A minha história ali de como eu conheci o Berserk. Então tinha esse amigo nosso, o Jim. Hoje Luan, hoje é temas aleatórios, né? Temas aleatórios, temas livres, porque não deu tempo de criar as pautas da live de hoje não. Ali, que... Então, tinha esse amigo nosso, né, o Jim, que ele arrumava as fitas, né, ele ia pra Praça Portugal, que era uma praça famosa daqui de Fortaleza, e aí ele arrumava as fitas de anime, né, e ele tinha 2 videocassetes, né, a gente deixava as fitas virgens lá pra ele, né, e tudo, e ele gravava as fitas, né, e tudo, e a gente pegava esses animes. Eu comecei a assistir anime legendado por conta do Jim, mano. Por conta do Jim, que ele arrumou as fitas, né, e tudo. Aí uma das primeiras fitas que eu peguei com o Jim, eu ainda me lembro, mano, até hoje, foi o filme do Yu Yu Hakusho, mano. Meu irmão, mancha, existe um filme do Yu Yu Hakusho, caralho, meu irmão, tu é doido, mancha. Aí ele: existe, mano. O bicho, a voz dele era toda assim, né? Existe, mano, tu é doido, né, mano? É massa demais, mano, vou gravar pra tu aí. Aí ele gravou, né? Cheguei em casa, mano,
Xi, meu irmão. Xi, meu irmão. Meu irmão, mano, foi a... O cara veio na secura, mano, pra comer, né? Pra assistir ali o Yu Yu Hakusho. Eu assisti, meu irmão, mas é massa demais, mano. Aí na outra semana, quando eu fui na casa do Jim pra deixar mais umas fitas pra ele lá, a casa dele era pequena, né, e tudo, a gente entrava na sala, né, e ele já tava assistindo os animes lá, né. Aí, ele colocou a fitazinha lá, né, começou lá a rodar o VHS. Aí começou aquele primeiro episódio, né. Aparece assim, tipo a forja. E a espadazona chegando assim, né? Espadazona. E o ferreiro lá, batendo. Né? Né? Forjando ali a espada do Gats. Aí olhando assim, meu irmão, mancho, o que é isso aí, mancho? E aí, cara? Vixe, meu Deus do céu, né? Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que eu vi isso daqui, ó. Meu amigo, isso aqui foi demais, viu? Foi uma das primeiras vezes que eu vi uma abertura original, mano. Cara, quando começou a tocar isso daqui, foi um negócio mágico demais, né? Meu Deus, mancho, o que é isso aí, mancho? Tu é doido, mano? O que é que eu tô assistindo agora, mancho? Foi essa abertura aqui, ó. Deixa eu passar pra vocês aqui, ó. Deixa eu botar pra vocês aqui pra gente relembrar os nossos tempos, ó. Quando eu vi isso aqui, eu... Pelo amor de Deus, Dima, grave isso aí pra mim agora, macho. Pra quando eu assisti, né, a série todinha ali do Berserk, né, e tudo, foi umas... A fita em modo EP, ela gravava 6 horas, né, era 6 horas ali que gravava. Aí dava pra botar 3 episódios de 20 minutos, né, cada episódio de anime era 20 minutos. Dava pra botar 3, né, 1 hora... 3, 6, 12, não, 3, 6, 9, 12, 15, 18 episódios mais ou menos, né? 17 episódios mais ou menos. Então era 2 fitas que o Jim gravou pra mim. Eram 2 fitas de 15 episódios, né? E tudo, 17 episódios mais ou menos, né? E tal, deu 2 fitas. Cara... Eu achei inacreditável, mano. É doido, mas que negócio impressionante, cara. O Virando a Fita tá dizendo aqui, ó. Nunca assisti esse anime, mas tenho vontade. Cara, vale a pena demais, mano. Vale a pena demais assistir Berserk, cara. Mas assim, o Koala tava dizendo aí, né? Cara, eu prefiro esse do que o remake 3D. Pois é. O remake 3D ali, mano, foi um negócio assim que cara, assim, eles tentaram fazer uma coisa mais próxima, né, ali do mangá, né, e tudo, só que, cara, não tem o mesmo... Assim, o 3D, eu acho que ele prejudica muito ali a qualidade da animação ali, mano, porque a qualidade de animação do Berserk clássico... É inacreditável, mancho. É inacreditável, é maravilhoso demais, cara. O Matheus tá dizendo aqui, ó. Os filmes do arco da Era de Ouro são ótimos também. Mas esse é os dos 3D ou é outros que foram lançados, né? Porque parece que foram lançados outros, né? Outros animes outros filmes, né? Do Berserk, né? E tudo. Eu não assisti. Eu não assisti os 3D, né? E tudo. Porque, pelo amor de Deus... Não tem como... Não dá, cara. Que aqueles 3D ali são muito mal feitos, cara. O Matheus tá dizendo, ó... Não, antes das animações de 3D. Então é outro, né? Então... Luan 092. É a mesma história desses episódios clássicos, Joel. Não, pois é. Assim, né? O 3D, eu acho que ele tinha uma animação, assim, meio estranha, né? Era meio esquisito, assim, a animação 3D dele. Porque hoje em dia...
Hoje em dia a gente assiste Attack on Titan, assiste Demon Slayer. Eles fazem essa mistura de animação 2D com 3D, só que é bem feito, mas hoje em dia é bem feito. Hoje em dia é muito bem feito, mas se você parar pra assistir um anime, né, ele sempre tem, né, essa mistura, porque é uma coisa que facilita pra eles, né, pra criação do anime, né, e tal, porque eles têm que entregar toda semana, mano. Toda semana tem que entregar um episódio de anime. Então a escala lá no Japão é industrial mesmo lá, cara. Os caras realmente trabalham feito uns condenados lá, mano. Aí tem que, né? Tem que trazer um pouco mais de facilidade, né, cara? Esse negócio. E o 3D ele ajuda, né? A criação do anime, né? E tudo. Ajuda a complementar, né? A produção do anime, né? E tudo. O Matheus está dizendo aqui, eu acho que se botasse Berserk na mão da David Productions, ficaria ótimo. São os responsáveis pela versão animada de JoJo. Aí ia ser incrível, viu, manjo? Porque o JoJo, cara, ele é um negócio engraçado, né? Porque assim, o JoJo, ele tinha um OVA antigão, lá na época dos anos 90, né, e tudo. O anime não, né? O mangá, ele é antiquíssimo, lá dos anos 80, né? Por aí, né? E tudo. E só veio ter animação, anime mesmo, em 2010. 2012, né? E tudo. Só nos anos 2000, na década de 2010, que a gente veio ter um anime de JoJo, cara. Um anime mesmo, né? Uma série de JoJo, né? Porque os OVAs que tinham lançado, né, nos anos 90, eles eram só filmes, né, só filmes aleatórios, né, lá do JoJo, né, e tudo. Mas é massa também. E assim, né, o Berserk, cara, quando eu assisti, eu passei pra todos os meus amigos. Meu irmão, do colégio, né, também, meu irmão, mas levava a fita, né, e tudo. Assiste isso aqui, ó, assiste isso aqui. Os caras, mano, no outro final de semana, cara, quando eles assistiam Berserk, eles dizendo, meu irmão, mancho, o que foi que eu... Caralho, mancho, o que foi que eu assisti? Tem mais não, mano, tem mais não aí. E, cara, o foda é porque esse anime clássico, né, do Berserk, ele tem 20 e poucos episódios, né, 24 episódios, né, por aí, 25, sei lá. E ele conta essa parte do trecho da história que é do começo, né? Que tem assim, né? Ele já começa com o mundo todo fudido, né? O mundo todo fudido e tal. E aí você conhece o Cavaleiro Negro, que é o Guts. E aí, no final do episódio, ele volta no tempo, né? Dá um flashbackzão violento lá pro passado pra contar como que o nosso mundo se tornou o que ele é. E aí você tem toda a história do Guts adolescente, né? Até ele conhecer o Griffith, conhecer toda a galera ali do bando do Falcão. E aí a gente chegar na derradeira história final, que eu não vou contar aqui, né? O que é que acontece no final da história do anime. Você chega no final, cara, você fica assim, né? Pronto, um exemplo que eu dou é Os Infiltrados. Os Infiltrados, né? O filme lá do Scorsese. No final dele, tu fica meio depressivo, mano. Quando acontece o que acontece no final dos Infiltrados, tu fica... Não acredito, não, mancho, não. Caralho, mancho, eu não acredito não, mancho, nisso. Puta que pariu. Caralho, mancho. No final do Berserk, é do mesmo jeito, mano. Quando acontece o que acontece no final, o cara fica... Não, mancho, não faz isso não, mano, não, mancho, não faz isso, mano.
Caralho, mancho. Puta merda, mano. Caralho, mancho. E é toda essa história, né? Que é o arco da Era de Ouro, né? Do Berserk. A partir daí, no final do anime, é que começa realmente a história do mangá. Que a história do mangá, ela é gigantesca. A história do Berserk é gigante. E ele estava sendo publicado desde os anos 80. Tava, né? Até hoje, mano, sendo publicado. Mano. Óbvio, né, que com hiatos, né, e tudo, porque o Kentaro Miura, ele, assim como o Yoshihiro Togashi, ele é um cara assim que a galera da editora não... Meu irmão, o cara criou Berserk, mano. O Yoshihiro aí criou o Hunter x Hunter, mano. E o Yu Hakusho, mano, pelo amor de... eu sei que ele dá os hiatos dele. Mas vamos deixar o cara em paz. Deixa, macho. Então, o Kentaro Miura, né? Ele era o cara que fez o Berserk, né? Ele estava sendo publicado até hoje. Infelizmente, né? A gente perdeu o Kentaro Miura, né? E tudo. Ele estava doente, né? E acabou falecendo, né? Faleceu ano passado, não foi o Kentaro Miura? Kentaro Miura. Foi, ele faleceu em 6 de maio de 2021. Caralho, mano, vai fazer... Daqui a 2 semanas vai fazer 1 ano que nós perdemos aí o Kentaro Miura, mano. Caralho, viu, mas olha aí, mano, quase que acertamos em cheio o aniversário do cara, bicho. Da morte do cara, né, mano? Infelizmente a gente acabou perdendo, né, nosso querido autor Kentaro Miura, né, que fez o Berserk e tudo. Mas eu já ouvi falar que a editora quer continuar a história, mano, do Berserk. Mano. Eles querem continuar a história com outro autor, né, e tudo, com outro desenhista, né, e tal, pra continuar e levar a história até o final, né. Cara, eu não sei se seria muito legal não, assim, mas não sei, porque cara, o Berserk é muita visão dele, né, mano? Os mangás japoneses, né, mano, tem muito daquela coisa autoral, né, mano? Então era o Kentaro Miura que desenhava, criava as histórias, fazia tudo, né, e tal. Então tem muito ali da essência dele, né? Botar outro cara, bicho, não sei se daria certo, né? O Koala dizendo aqui, ó, faz uma live tributo ao Kentaro Miura. Pois é, vamos a live do dia 6 de maio, que é a data do aniversário do falecimento dele, né? Vamos fazer aí, hein? Vamos fazer aí uma live aí de tributo ao grande Kentaro Miura. Dia 6, hein? Dia 6 de maio nós faz aí. O Adonias Editor aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, vou seguir a dica e assistir com certeza, bicho. Tu gosta de Game of Thrones? Cara, se tu gosta de Game of Thrones, se tu gosta de Senhor dos Anéis, se tu gosta de outra coisa de Dark Fantasy aí, sei lá. Que mais de Dark Fantasy? Se tu gosta de The Witcher, com certeza, mas eu digo assim, mas sem nem sombra de dúvida. Se tu gosta desse, mas é certeza que tu vai gostar de Berserk. Mas não tem nem sombra de dúvida, mano, disso, mano. Tu é doido. Tem nem sombra de dúvida que tu vai gostar de Berserk, mano, porque é inacreditável, mano. E assim, né, depois que o cara assiste toda a série do arco, né, do arco ali da Era de Ouro,
O cara fica doido, mano, atrás de... Cadê a continuação? Mano? E não tem a continuação, mano. O cara tem que ir lá pro mangá pra poder continuar a história até os dias de hoje, mano. Isso aí é que é foda, viu, mano? Mas tipo assim, mano, o Berserk, ele com certeza, ele merece um anime novo nos tempos atuais. Sendo feito aí pelo estúdio aí do JoJo's, né? Que até o Matheus estava falando ali em cima. Mas tem que ter, mano. Tem que ter a continuação, mano. Com episódios novos, com o novo arco da Era das Trevas, né? Que começa a Era das Trevas no Berserk. Cara, tem que ter, bicho. Tem que ter. Porque é uma história inacreditável, é muito foda. E o medo que dá, né? É dos caras não conseguirem colocar a essência que o Berserk precisa, né? Que é aquela coisa de violência, né? De violência extrema, coisa medieval e Dark Fantasy. Então, cara, dia 6, né? Dia 6 de maio, vamos fazer aí o nosso tributo ao Kentaro Miura. Vamos fazer aí, dia 6, hein? Já coloca na agenda aí, hein? Dia 6 de maio. Fazer a grande live de tributo ao Kentaro Miura, hein? Kentarozão merece. A Berserk planeja adaptar arco nunca exibido nos animes. Caralho, mas a galera... Tem uma galera zona... A galera zona foda, né? Mas o cara quer fazer um anime, ele sozinho, do Berserk. Adonias Editor. É uma série live action... E uma série live action Valéria. Uma série live... Ah, entendi. E uma série live action Valeria, aos moldes de Game of Thrones. Cara, eu acho que ficaria... pancada e dá pra fazer, mano. Dá pra fazer com certeza uma série live action, porque tem tudo pra poder ser massa, mas assim, uma série do Berserk, que é a história, mano. Eu vou te dizer aqui, cara, a história principal é a do Guts, né? A história que você acompanha, né? É a história do Guts. E aí você tem o amigo dele, que é o Grift, né? Cara, o Grift é o melhor personagem de anime já feito. De todos, mano. Com certeza, de todos os animes, o Grift é um dos mais massa que tem, mano. Um dos que tem a história mais foda de todas, mano. Tu é louco, mas é muito massa, mano.